Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Rogamos as bênçãos de Jesus, dos bons espíritos, sobre todos nós. É com muita alegria e gratidão que cumprimentamos a todos vocês que estão chegando aqui, já deixando as suas mensagens, se cumprimentando. Trazemos as nossas boas-vindas também para os nossos convidados, Marta Antunes, Simão Pedro, as nossas intérpretes de Libra, a Eliane e a Tainã, que fazem parte do grupo de estudos Surdos Espíritas. E o nosso querido Carlos Campetti, que desde já apresentamos, diretor da Federação Espírita Brasileira e coordenador nacional da área de estudo do Espiritismo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Luziane. Nossa saudação fraterna a todos que estão nos acompanhando. Boas-vindas aos nossos convidados, que nós vamos apresentar na sequência. E nós vamos dividir aqui a responsabilidade da nossa atividade com a querida Luziane Bahia, que nós apresentamos também a vocês. Ela é evangelizadora, colaboradora da Mansão do Caminho e do Centro Espírita Sem Fronteiras. Satisfação, Luziane. Uma alegria, Carlos. Nós apresentamos o nosso convidado, Simão Pedro. Ele é membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, em Patrocínio, Minas Gerais, que é onde ele colabora nas atividades administrativas e doutrinárias. Boa noite, Simão. Boa noite, Luziane. Boa noite, Carlos, Marta, nossas intérpretes aqui de Libras. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Para mim é uma alegria e uma honrosa alegria poder participar com vocês aqui desse estudo do Evangelho, dessa sequência, dessa série de estudos evangélicos. Para mim foi com muita alegria que eu recebi o convite, com muita honra estou aqui com vocês. Muito bem, Simão, é muito bem-vindo. E nós estivemos conversando com o Simão e quando nós fizemos o convite, ele já tinha uma série de compromissos esse ano. E então tentamos conciliar. E o Simão não poderá estar conosco neste ano, até o final do ano, em todos os nossos encontros. Então, nós vamos estar dividindo com a Luziane aqui a apresentação do nosso estudo, mas o Simão, a partir do ano que vem, aí ele já lacrou a agenda e poderá estar mais frequentemente conosco, que vai ser uma satisfação muito grande, né? Nós queremos apresentar também para vocês a nossa querida Marta Antunes, é vice-presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, para a área de unificação do movimento espírita, e é coordenadora do projeto O Evangelho Rede Vivo, que é o primeiro programa da nova era, da era da regeneração, né, que surgiu para o nosso estudo também do Evangelho. Mas o Evangelho aí do Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. Muito bem-vinda, Marta. Obrigada, Carlos, querido irmão, amigo. É um prazer estar aqui com você, com a Lulu, Luziane. Hoje, 24 horas, sem o nosso Zé Ferraz, que partiu para melhor. Simão Pedro, com muita alegria, damos boas-vindas aqui no espaço da nossa FEB. As irmãs Tainã e Eliana, que está transmitindo esse estudo através da linguagem de Libras. E todos os irmãos e irmãs que nos veem agora, que vão nos ver em outro momento, eu envio a todos um caloroso, muito carinhoso abraço. Uma alegria estar contigo, Marta. Nossos agradecimentos especiais ao grupo de estudos Surdos Espíritas pela parceria na interpretação de nosso estudo para Libras. E também aos parceiros que fazem a transmissão simultânea, que são diversos canais.
Bom, nós estamos iniciando hoje esse nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele tem por título Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, justamente nessa dinâmica do gerúndio, não é? Convidando a todos para se envolver nesse estudo. Vamos ter um formato de entrevista, sempre um bate-papo entre todos os participantes, e nós vamos sempre pedir para os participantes que façam uma breve preleção de 5 a 10 minutos, cada convidado, a respeito do tema previsto no dia. E as perguntas de você que está em casa acompanhando serão muito bem-vindas. Vão ser priorizadas as perguntas relacionadas com o tema de cada dia, não é? Que for tratado, porque normalmente tem muita pergunta e não dá tempo de tratar assuntos que não estão previstos. As perguntas que entrarem, que elas estão relacionadas com assuntos futuros, nós as reservaremos mais à frente. Mas as que não tiverem uma relação direta serão respondidas pelo os nossos canais, como o Telegram e como o próprio site do nosso programa, não é, no portal da FEB. Então, agora vamos fazer uma leitura, já iniciando o nosso estudo, vamos fazer uma leitura do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Simão, a respeito desse prefácio, será que você poderia, por favor, fazer um breve comentário e também trazer uma abordagem geral sobre a importância dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo? Com alegria. Primeiro é o aspecto da obra em si. Se nós observarmos a cronologia, Kardec nos apresenta todo o conceito da doutrina espírita no Livro dos Espíritos. E um livro que, ao mesmo tempo, tem o conteúdo da doutrina espírita, mas ensaia possibilidades de aprofundamento quando, na versão definitiva, ele estabelece os livros contidos no próprio Livro dos Espíritos. Resolve primeiro explicar o mundo espírita, o mundo espiritual, da segunda parte, né, do seu livro segundo do Livro dos Espíritos, lançando o Livro dos Médiuns, e logo em seguida explicar os aspectos da inter-relação do mundo material e espiritual, do campo moral, justamente lançando o Evangelho segundo o Espiritismo, como trabalhando os assuntos contidos no livro terceiro do Livro dos Espíritos, das Leis Morais. E é importante porque é uma obra que traz os ensinos dos Espíritos associados aos ensinos que o Cristo nos deixou por meio das suas palavras. Uma obra didaticamente estabelecida por Kardec, que nos permite um encadeamento do entendimento da moral do Cristo sem a cronologia efetiva dos fatos.
Então, ela nos permite estudar a moral do Cristo, nos permite estudar o ensinamento e com a didática de unir as fontes desses ensinamentos, que são os evangelistas, trazendo elementos ainda das cartas, dos Atos, melhor dizendo, e trazendo alguns pontos do Velho Testamento, mostrando essa perfeita sintonia das Escrituras e permitindo-nos que desencadeemos o estudo a partir do assunto e não do fato cronológico. Ele vai explicar isso depois na introdução número 1, que depois nós até podemos voltar nela. Mas o aspecto do prefácio. Esse aspecto do prefácio, ele é importante como qualquer obra, porque é a apresentação. E essa apresentação aqui é feita de uma maneira sucinta e, ao mesmo tempo, profunda e reflexiva, e indicativa de vários elementos. E, embora seja um prefácio curto, ele permite mas um longo diálogo sobre os elementos que ele traz. E começando pelo parágrafo 2º e não pelo primeiro. Porque o parágrafo 2º é que vai nos trazer a resposta ou o fato preconizado por Jesus lá do capítulo 16 do Evangelho de João, lá nos versículos 25 e 26. Quando Jesus diz assim: muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, que da parte do meu Pai ele há de enviar, ele vos ensinará todas as coisas, pois não falará de si, mas daquilo que aprendeu do meu Pai, mostrando-nos que haveria um momento para isso. Haveria um momento correto para que os ensinos pudessem ser desdobrados. Por isso ele dizer: muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Ou seja, nesse momento, ou naquele momento, não adiantaria ensinar. E ele diz que quando vier o Espírito de verdade, ele vos ensinará, mostrando no quando que haverá um tempo correto, um tempo propício. E aí que justamente abre o 2º parágrafo para dizer: são chegados os tempos. Então, quando esses são chegados os tempos, nos remete a essa fala de Jesus, grafada por João, para justamente dizer: olha, aquilo que Jesus dizia lá atrás, que muitas coisas tinha que ensinar, mas não era a hora, agora é a hora. Por isso vem nesse 2º parágrafo dizer isso. São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas. Reestabelecidas. Não estabelecidas, porque elas foram estabelecidas por Jesus. Reestabelecidas porque novos ensinos chegariam em complemento, não porque faltaram, mas porque não era a hora. Então, veja, restabelecer todas as coisas, né, de restabelecer no seu verdadeiro sentido até. E aí explicam: para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, glorificar os justos. Momento perfeito para trazer isso. Então, esse prefácio, ele nos leva primeiro a esse conjunto do capítulo 16 inteiro do Evangelho de João, mas especificamente nesses versículos 25 e 26, para que a gente perceba o porquê que essa obra chegou como 3º livro e por que ela está como livro 3º. Porque era preciso desvelar, melhor dizendo, uma série de conhecimentos acerca do mundo espiritual. E aí vem esse belíssimo parágrafo, abrindo dizendo: os espíritos do Senhor não são quaisquer espíritos, os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, no plural, porque no parágrafo 3º o céu já vai para o singular, mas aqui no parágrafo 1º é plural, porque não é lugar, não é dimensão. É qualquer lugar, qualquer época, qualquer dimensão. Da mesma forma do Pai Nosso que estais nos céus. Então aqui é o aspecto plural, porque não são os espíritos do plano espiritual somente, são os espíritos do Senhor, os que estavam aqui também encarnados. Dos céus.
e em movimento. Eles não ficam parados. Veja o primeiro parágrafo que vocês leram. Tal qual imenso exército em movimento. E esse em movimento vai muito ao encontro do que narravam sobre Jesus, quando dizia, e eis que Jesus passava, sabendo que Jesus estava passando. Jesus estava sempre em movimento, porque a vida é movimento, e Jesus simboliza a vida. Então é o movimento, e esses espíritos se movimentam. Eles não ficam estanques, e se movimentam justamente recebendo as ordens dos Espíritos do Senhor, melhor dizendo, do Senhor, e espalham-se. Vejam, espalham-se por toda a superfície. Esse espalham-se por toda a superfície nos leva lá ao Velho Testamento, ao profeta Joel, lá no livro de Joel, capítulo 2, quando Joel vai falar que naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos terão sonhos, vossos velhos terão visões, vossos jovens terão sonhos, vossos velhos terão visões, vossos filhos e filhas profetizarão, mostrando que era toda a carne. Então percebamos que, se nós quisermos, e Kardec assim o fez, nós transitamos pelas Escrituras com esses elementos que eles trazem aqui, mostrando justamente esses aspectos das estrelas cadentes, nesse aspecto de iluminação, de trânsito, ou seja, dos astros que se movimentam. Nada está estanque, tudo está em movimento. E aí, no terceiro parágrafo, eles dizem as grandes vozes do céu. Aí já é singular. As grandes vozes do céu, aí são os espíritos efetivamente no mundo espiritual. Por isso está no singular, é a dimensão dos dois mundos que nós temos, mundo espiritual e mundo material. Então, nesse terceiro parágrafo, já são dos céus. Do céu, desculpe, não mais dos. Porque aqui sim, são aqueles que estão, e não são quaisquer, são as grandes vozes do céu. Não são palpiteiros, são as grandes vozes do céu, que vêm dizer, ressoam como sons de trombetas, levando-nos ao Velho Testamento, como as trombetas tocadas no livro de Josué, no ato de Josué, entrando em Jericó, que anunciavam a paralisação do astro-rei. Lógico, é um simbolismo, é uma forma simbólica de parar o sol, mas mostrando o quão forte são essas trombetas que trazem os ensinos que faz com que o movimento não pare, mas ele se desloque para uma atenção. E assim vai desdobrando esse parágrafo, esse prefácio, e eles encerram ali no quarto parágrafo, dando-nos um alento, dizendo que estão juntos de nós. Quando eles colocam irmãos a quem amamos, né, homens, humanidade, irmãos a quem amamos, aqui estamos, junto de vós. Aqui estamos. O aqui. Não é ali estamos, não, é aqui. E juntos. Mostrando esse aqui, que aquele mundo, aquele céu, está na terra. Aquele mundo espiritual chegou até aqui. E começa a trazer as virtudes dos céus, os ensinos. Isso são as virtudes. Fazendo a vontade do Pai, que, como coloca na última frase, fazendo as vontades do Pai, e que nos leva à frase de Jesus, que ele dizia, não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade dele é que vos ameis uns aos outros. E é justamente o que vem aqui no recado final, falando do amar uns aos outros e usando uma forma do também. Amai-vos também uns aos outros. Mostrando esse aspecto da completude e coletividade. E aí ele diz, podereis entrar no reino dos céus, né? Amando uns aos outros. É um prefácio que demanda muito mais do que um breve comentário, mas ele é um prefácio construído para nos mostrar que a hora era aprazada, que o ensino é o correto e que só pedia a abertura para o entendimento.
para dissipar as trevas da ignorância, sair da escuridão dessa ignorância, do restabelecimento das coisas, para confundir aqueles que entendiam tudo explicar e traziam no orgulho, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Os justos. E aí compõe uma série de elementos para entender o que é justiça. Porque a justiça é derivada justamente dos atributos de Deus, sendo ele soberanamente justo e bom. Então, é essa apresentação tão curta e, ao mesmo tempo, tão amorosa para nos trazer alento e dizer: a hora é essa. Pronto, é isso que eles estão dizendo. Muito bem, Simão. Marta, querida, poderia também fazer um breve comentário sobre o prefácio e comentar principalmente sobre a importância do Evangelho segundo o Espiritismo? Tá. Nesse prefácio tem uma nota de rodapé. A nota de rodapé da editora, ela já nos resume a fala, que a mensagem resume o significado e o objetivo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi uma mensagem transmitida mediunicamente. Kardec utiliza de um recurso que é chamado prefácio. Era muito comum nos textos clássicos gregos, que nós só vamos encontrar, ou pelo menos com mais ênfase, no Evangelho segundo Lucas. Então, é uma forma introdutória de um assunto, de um livro, de qualquer coisa, é o prefácio. E nesse prefácio contém, geralmente, a finalidade, o objetivo da obra. Uma outra coisa que eu gostaria de assinalar nesse prefácio, nessa bela mensagem do Espírito da Verdade, é que há 2 pontos principais. Por meio dos Espíritos do Senhor, as virtudes do céu, nós podemos interpretar que as virtudes do céu são os espíritos superiores, não é qualquer espírito. Por meio dos Espíritos do Senhor, as virtudes do céu, que ele vem de uma forma organizada, como um exército, se deslocando, como o Simão Pedro falou muito bem. Eles vão espalhando por todos os recantos do planeta, por toda a humanidade terrestre, esses espíritos superiores, encarnados e desencarnados, formando uma equipe só, vão espalhar isso. Mas, nesse prefácio, Kardec mostra que não é somente os espíritos superiores. Quando a gente vê a escala espírita, existem vários tipos de espíritos superiores, sabe, de sabedoria. Mas ele fala em seguida, a esse exército das grandes vozes do céu, espíritos superiores, associam-se o cântico ou apoio dos anjos. Aí já não são espíritos superiores, são espíritos puros. É uma superioridade maior. Então, nós temos 2 conjuntos, 2 equipes de espíritos que estarão envolvidos nesse trabalho. Os espíritos superiores, com suas diversas experiências e aprendizados superiores, de conhecimento, de saber, de moralidade, mas também os anjos, chamados, que para o Espiritismo são os espíritos puros. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, ainda nesse prefácio, quando o Evangelho segundo o Espiritismo completou 100 anos, Emmanuel escreveu 2 livros. Um, o Livro da Esperança, e o outro, o Espírito Consolador. Mas eu gostaria de ler para vocês aqui o que Emmanuel fala no prefácio, também no prefácio, do Livro da Esperança, que é publicado pela editora Comunhão Espírita Cristã e eletronicamente pela FEB. Muitos doutos falaram dessas palavras, desses ensinamentos, da mensagem do Cristo, através do tempo, e alguns deles, de certo, com a melhor intenção. Alteraram-lhe
de algum modo, o sentido, para acomodá-los aos climas sociais e políticos em que viviam. E os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus. Ao Espírito do Senhor. Entretanto, voltaram a interpretá-lo em sua expressão pura e simples, reafirmando-nos que hoje, quanto ontem, é possível a cada um de nós ouvir Jesus no âmago da alma, repetir-nos com segurança: aquele que me segue não anda em trevas. É uma citação do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 2. Então, Emmanuel mostra que, com o Espiritismo, é trazer, nos tempos atuais, é agora, neste momento, agora, a mensagem pura do Cristo, sem dogmatismo, sem culto externo, sem rituais, sem interpretações ou normas de concílio. Isso é muito importante e Emmanuel toca. Agora, com relação à importância do Evangelho segundo o Espiritismo, eu costumo dizer que quando a gente lê e estuda, não só faz leitura, estuda o Evangelho de ponta a ponta, do prefácio ao final do capítulo 28, com suas 84 dissertações, coletâneas de preces espíritas, nós percebemos que ali está toda a base, tudo o que é necessário para a formação do homem de bem. O homem de bem está, assim, com detalhes nessa belíssima obra. Uma coisa que eu gostaria de... O homem de bem, que assim será chamado, com a prática da lei do amor, ensinada, interpretada e vivenciada por Jesus no seu Evangelho. Então, eu recorro novamente a Emmanuel, com a sua sabedoria, quando no mesmo livro, o Livro da Esperança, completando 100 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele chama o Evangelho segundo o Espiritismo de o livro da esperança, a formação desse homem de bem. E ele agradece, logo em seguida, é um prefácio seguido dessa outra mensagem de Emmanuel chamada Obrigada, Senhor, em que ele fala, há um século, convidaste Allan Kardec, o apóstolo dos teus princípios, à revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo no Sermão da Montanha. E deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós sabemos as condições com que Kardec elaborou essa obra. Ele se isolou de todo mundo e ficou incomunicável, só a esposa dele que comunicava com ele. Mensagem de paz e renovação clareia o mundo. Agradecemos esse livro em que nos induz à fraternidade ao trabalho, à compreensão e à tolerância, arrebatando-nos a influência das trevas pela certeza do perenes consolações. Uma coisa que eu gostaria de analisar com vocês, se ainda for possível, não, mas basicamente é isso. Esse é o teor da finalidade, digamos, a importância, é a construção do homem do bem pela vivência da lei do amor, e que Emmanuel chama esse livro, com muito carinho, com muita fé e com muita propriedade, o livro da esperança. Lindo isso, Marta, obrigada. Nós temos aqui no chat uma pergunta que é de Marcela Esteves, ela está nos acompanhando lá da Argentina, uma amiga querida, e ela faz o seguinte questionamento: o Espírito de verdade é Jesus ou um grupo de colaboradores da sua obra? Me chama a atenção o fato de que diz de verdade e não da verdade. E aí, o que vocês dizem para a gente?
O Espírito de verdade, o Espírito da verdade, o nosso entendimento, o Espírito da verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No nosso entendimento, subsidiado pela obra do Espírito, é o próprio Cristo. Porque é Ele que trouxe o Evangelho e Ele que fez a promessa em João, que nos traria o Espírito da verdade que o Simão citou, que nos faria entender, compreender tudo isso. É o próprio Cristo que comanda todo o processo. Continua comandando como guia e modelo da humanidade terrestre. O nosso Messias. Simão, Obrigada, Marcos. comentar alguma coisa? Não, eu corroboro o que a Marta colocou, e essa afirmativa, ela se fundamenta justamente na mensagem contida no capítulo 6 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, e numa mensagem do capítulo 28 do Livro dos Médiuns, que é a mesma mensagem, com pequenas variações, uma pequena supressão do início, mas que no capítulo 28 do Evangelho, das dissertações, do Livro dos Médiuns, Kardec diz que essa mensagem veio assinada por um espírito cuja a envergadura, cujo nome só seria revelado sob certos cuidados. E ele diz que a mensagem foi recebida por um dos médiuns mais experientes da sociedade e que a assinatura que vem nessa mensagem é de Jesus, né? E ele diz que não é de se estranhar que Jesus possa se comunicar, mas o faz de maneira muito, muito rara, né? Muitas raras às vezes assim ele faz. E no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem a mesma mensagem contida no capítulo 28 do Livro dos Médiuns, e ali essa mensagem vem assinada pelo Espírito de Verdade. A assinatura que vem no Evangelho é o Espírito de Verdade. E essa mensagem ela é bem pessoalizada, né? Ela diz: veio como outrora aos filhos transviados de Israel trazer a verdade, dissipar as trevas. O Espiritismo como outrora, a minha palavra, deve lembrar aos homens. E aí segue uma mensagem muito bonita. E é justamente na mensagem que está uma das máximas utilizadas pelo meio espírita, né? O Espíritas amai-vos, desde o primeiro ensino, instruí-vos, nessa mensagem. E ali ele coloca, né? Eu, como ceifeiro, reuni o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e segue. Então, como essa mensagem vem assinada por Jesus, ali trazida no Livro dos Médiuns, e Kardec a coloca no capítulo 6, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Cristo Consolador, e a mensagem tem por título O Advento do Espírito de Verdade, e ele assina como Espírito de Verdade. Então, com base nessa referência, nessa fundamentação, é que se coloca, então, que Espírito de Verdade seja Jesus. O que não impede que outros espíritos valham-se do nome. Não impede que outros valham-se do nome de Espírito de Verdade para trazer, obviamente não se intrometendo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, com toda a autorização dada pelo alto, lógico, não impede que assim seja. Mas se nós quisermos trabalhar no sentido singular, né, de individualizado ou Espírito de Verdade, aí sim, com base nessa mesma mensagem em dois livros diferentes, podemos dizer então que nesse sentido Jesus e Espírito de Verdade sim são as mesmas pessoas. Um momentinho, Luziane. Aqui, Marta, a Adília Amaro, ela pergunta: Allan Kardec faz parte da falange do Espírito de Verdade? Não tenha dúvida. Não tenho dúvida nenhuma a respeito disso, que Allan Kardec faz parte da falange do Espírito da Verdade. Aliás, se nós formos ler Humberto de Campos, na Boa Nova, os 500 da Galileia, aqueles que foram na chamada ressurreição, ascensão do Cristo, ele fala ali que eles, os 500 da Galileia, eram pessoas se tornaram os guardiães planetários. E antes mesmo dos 500 da Galileia, naquele momento final de despedida do Cristo, em que no Evangelho de Marcos, no final, lá no capítulo 16, ele diz
ele dá uma instrução final, ide e pregar o evangelho a todas as gentes, nós vamos ver também que Jesus, durante o momento que ele esteve conosco, naqueles 3 anos, durante as suas pregações, no 2º ano, possivelmente, 2º para o 3º ano, ele enviou vários discípulos às cidades. Antes dele chegar na cidade, eles enviaram os 70 ou 72 discípulos para ir anunciar a sua pregação e falando que o reino de Deus estava próximo. Algumas traduções falam 70 discípulos e outras 72. E, com certeza, Erasto e tantos outros espíritos que fazem parte dessa falange do Espírito da Verdade, eles estavam entre 70 ou 72 discípulos. E uma coisa que é interessante, Kardec, obviamente, que ele era um desses, que estava, isso não foi por acaso, no século XIX, que um professor lionês apareceu. Não. Isso é antigo, isso é uma preparação antiga e é preparada nos altos planos divinos, é uma programação do Cristo. O que a gente percebe, querida, é que nós temos uma equipe encarnada, sempre é assim, uma equipe encarnada, uma equipe desencarnada. E tem o coordenador geral, que no caso é o nosso Messias, que uns estão encarnados, outros estão desencarnados. Mas tudo faz parte de um plano divino. Voltando ao prefácio, tem um momento lá no prefácio em que eles falam, aqui no prefácio, vou pegar aqui no Evangelho, ele diz uma coisa que, quando ele diz aqui, que quando juntam os espíritos, as virtudes do céu com os anjos, isso, elas se estendem e vibrem no extremo a outro do universo. Quer dizer, o fato de chegar o Consolador prometido, o Evangelho Redivivo, a transmitir para nos ensinar e aprender, é de repercussão, não é mundial, planetária. Kardec fala aqui, na introdução, nessa mensagem mediúnica, é uma repercussão no universo, porque era um grande feito para uma humanidade que estava buscando o caminho de uma ascensão, saindo do estado primario de caminhada horizontal. Estava ascendendo aos planos divinos. Então, realmente, Kardec fazia e faz parte da equipe do Espírito da Verdade. Ótimo, Marta. E aí a gente avançando um pouquinho, saindo aí do prefácio, seguindo já para a introdução que ela contém 4 itens. O primeiro é intitulado Objetivo da Obra. E aí a gente queria perguntar para o Simão em quais partes se pode dividir as matérias contidas nos evangelhos, qual delas será objeto exclusivo do Evangelho segundo o Espiritismo e por quê? Uma das características de Kardec é a preocupação com a exatidão para o entendimento. E ele diz isso até nos textos compilados, né, no Obras Póstumas, em textos compilados, ali num deles, né, a Constituição do Espiritismo, ele vai dizer que é preciso que não haja espaço para interpretações divergentes. E várias vezes ele vai dizer isso em outros momentos, preocupado com aquilo que ele chamava de unidade de princípios. E ele também fez isso ao trabalhar a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque quando se fala dos evangelhos, nós temos um conjunto de livros, né, os chamados evangelhos canônicos, nós temos um conjunto, né, 4 evangelistas, que narram fatos, narram cronologias, narram falas. Então, Kardec quis explicar bem isso. E logo já no item 1, já no primeiro parágrafo do item 1, né, da introdução número 1, ele diz que as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas, as predições, o ensino moral. Veja que ele ali decompõe atos comuns da vida do Cristo.
Jesus nasceu em Belém, dizem alguns exegetas. Outros dizem, não, ele nasceu em Nazaré. Outros dizem, Jesus tem irmãos. E outros dizem, não, ele não tem irmãos, não tinha irmãos. Vejam, atos comuns da vida do Cristo. As palavras que serviram para estabelecimento dos dogmas. Jesus disse, meu pai e eu somos um. E aí as pessoas disseram, Jesus e Deus são a mesma pessoa. E outros dizem, não, isso é no sentido simbólico. Não, é no sentido literal. Bom, aí dizem, não, mas se é no sentido literal, então os apóstolos também são Deus. Não, lógico que eles não são Deus. Não, porque Jesus também disse, eu estou em vós, vós estáis em mim, e nós somos um no Pai. Não, mas aí é simbólico. Então vejam como vai gerando discussões. Os milagres. Não, Jesus fez milagres. Não, ele não fez milagres. Ele fez coisas que ninguém sabe fazer. Exatamente. Ele fez coisas que ninguém sabia fazer. Agora, fazer coisas que ninguém sabia fazer não quer dizer que elas não podiam ser feitas, só não sabiam como se fazer. Como ele mesmo disse, se tiverdes fé, podereis fazer as coisas que eu faço e até mais. Veja, vai se discutindo. As predições. Jesus previu o fim dos tempos. Não previu. Sim, previu. Capítulo 24 de Mateus. Não, ali ele faz apenas uma alusão a sinais. Não, mas sinais de final. Não, mas ele diz lá que não é o fim. Não, mas tem uma hora que ele fala que é o fim. Sim, quando ele diz que quando o evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra, aí será o fim. Mas o fim de quê? O fim de uma era, porque não pode ser o fim de tudo, porque o evangelho foi espalhado. Então, se ele foi espalhado sobre toda a terra, está tudo certo, não tem por que acabar, senão uma era. Controverso. Então, ele diz que essas 5 são divididas em 5 partes, e ele diz que as 4 primeiras, atos comuns da vida do Cristo, palavras que serviram para o estabelecimento de dogmas, predições e milagres, sempre foram motivos de controvérsia. Mas a 5ª parte, a moral do Cristo, diz ele, essa é inatacável. E é justamente a moral do Cristo, ele diz, justamente sobre esse aspecto, é que versará a obra, sobre a moral do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Não tem discussão. Amai-vos uns aos outros. Ele não diz assim, não, peraí, não é bem assim. Não, amai-vos uns aos outros. Então Kardec opta em trazer o ensino moral, porque esse não é controverso, esse não é circunstancial, é para qualquer época, para quaisquer povos, não é circunstancial, e é o que direciona os caminhos para a evolução. Vejam, se ele nasceu em Belém ou nasceu em Nazaré, o que interessa é que ele nasceu. Ponto. Esse é o aspecto moral de um ato comum. Ele nasceu onde não interessa, ele nasceu. E até mais, nasceu para nós, porque o evangelista Lucas grafa no capítulo 2 do seu evangelho que os anjos disseram aos pastores, eis que hoje na cidade de Davi vos nasceu. Ele não disse só nasceu, vos nasceu para nós. Então vejam que são elementos morais que Kardec quer trazer, mas com um detalhe. Kardec não traz elementos moralistas, ele traz elementos morais para a reflexão moral. Então essa é a matéria do evangelho, ou dos evangelhos, e não só dos evangelhos, viu? Porque Kardec também, muitos dizem assim, ele compilou, trouxe dos evangelhos. Não, ele traz muita coisa das cartas de Paulo. No capítulo 15, por exemplo, ele traz lá da carta de Paulo, o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, sobre o amor. No capítulo 16, que ele vai falar dos falsos cristos e falsos profetas, ele traz a carta de João, a primeira carta de João, trazendo lá, não creais em todos os espíritos. Então, Kardec, ele não, quando fala o Evangelho segundo o Espiritismo, obviamente a estrutura são os 4 evangelhos, mas ele traz os ensinos morais das cartas de Paulo, da carta de João, da primeira epístola de João. Ele traz elementos do Êxodo para ser trabalhados. Então, são todos os elementos morais. E é isso que ele propôs estudar na obra, trazer na obra com um detalhe. O Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho dos Espíritas. O Evangelho dos Espíritas são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma forma de apresentar os ensinos morais, interpretá-los e trazer elementos de vivência prática nas instruções dos Espíritos contidas nos capítulos. Muito bem, excelente, excelente, excelente. Nosso Flávio Carvalho, de Dom Eliseu,
a sua pergunta já foi respondida pelo Simão agora mesmo. Por que Kardec ignorou os outros livros do Novo Testamento? A Carta aos Romanos, por exemplo. Olha, o Simão acabou de responder, não é? Que ele contemplou todo o ensino moral, inclusive das cartas. Excelente. Eu não tenho acesso ao chat, então não sei o que estão perguntando. Pelo celular, eu não consigo ver o chat. Marta, querida, quais as diferenças principais entre a estruturação de O Evangelho segundo o Espiritismo e os tratados de moral evangélica até então existentes, a que Kardec faz alusão no item 1 dessa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? Pois é, a moral que o Espiritismo nos fala, ela, historicamente falando, até num contexto histórico, cultural, ela teve uma grande discussão que começou no século, foi idealizado no século VIII, um período medieval que vai do século VIII ao século XII, XII. Foi um período, Carlos Magno idealizou no século VIII, e depois, no século IX, X, XI e XII, sobretudo com a escolástica, cujo maior representante foi Aquino. Então, o que a gente vê? Com a organização da Igreja Católica, historicamente, a organização do cristianismo, movimento cristão, na forma de igrejas, ela foi perdendo aos poucos aquelas características da chamada, vamos dizer assim, lei de Deus, a lei moral, a lei de Deus, a lei do amor. Da mesma, reproduziu-se também, desde já no século II, III, e no final do III para o IV, quando foi criada a Igreja Católica Apostólica Romana, e depois a sua mais tarde oriental, o que aconteceu com os judeus, que vieram os profetas do Antigo Testamento, com todas as orientações, mas esse problema da ortodoxia, das teologias dos cultos externos, é um atraso de vida ainda. Falando aqui com todo respeito a quem tem isso. Porque o que acontece? Vai mascarando, vai colocando no sentido literal, vai escondendo, vai enterrando ensinamentos preciosos, que foi o trabalho do Cristo. Ele pegava o ensinamento dos profetas, e ele fez várias vezes isso, trouxe para o presente e mostrava o âmago, a essência daquele ensinamento, tirada com todas as coberturas que havia. Então, o problema, que foi uma grande discussão que subiu com a escolástica, com Aquino, que nós vamos ver que, nesse período, foi uma longa discussão no período medieval que repercutiu e ainda repercute no nosso dia, no sentido de formação de igreja. Porque o Cristo não estava formando igreja, ele estava que é o que Kardec resgata, é que as obras espíritas resgatam com essas duas equipes, encarnada e desencarnada, a equipe do Espírito de Verdade. Não é formar uma igreja no sentido dogmático, literal. Mas nós vamos ver, por exemplo, que mesmo na escolástica, que depois, nesse período, isso teve uma repercussão muito séria, que aí veio depois do cisma de Lutero e tudo, até chegar no século XIX, quando começa a nivelar as coisas. Para que a gente tenha uma ideia, só em contexto histórico, na primeira fase, que vai do século IX ao século XII, por exemplo, a discussão e os escritos desses pais da igreja e colaboradores era o quê? Eles caracterizam que há uma harmonia entre a fé e a razão. Porque já haviam alguns deles, Jordano Bruno da Vida, e outros que apareciam que questionavam isso. Mas eles, naquele período de 9 a 12, século 9 a 12, há uma harmonia entre a fé e a religião. Depois, na segunda fase, o que acontece? É o século XII ao século XIV.
olha a conclusão dos estudiosos e dos próprios membros do clero que estavam ali. Nós estamos nesse período de grandes cruzadas, greves religiosas, o fanatismo abundando por causa da normatização ali. Mas o que eles tratam, os estudiosos, entre a fé e a razão? Que ela pode ser parcialmente obtida. Anteriormente, havia harmonia. Agora, eles veem que elas podem ser parcialmente obtidas. E, a partir do século XV até o XVII, XVI, início do XVII, já na Renascença, o que a igreja, os estudiosos, nós estamos falando, os teólogos, aqueles homens ilustres, inclusive agora, com a contribuição da reforma, o que eles chegam? É que há uma percepção de diferenças fundamentais entre a fé e a razão. Então, imaginam que isso, foram surgindo várias escolas e várias igrejas da ala da Igreja Reformada, do protestantismo e por aí afora. Até que nós chegamos no século XIX, com o advento do Espiritismo, em que Kardec ele traz preceitos universalistas. Está aqui no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no item 13 da introdução, no item 13 não, no item 19, no capítulo 19, item 7, ele traz conceitos universalistas. Veja bem, a moral espírita não é a minha moral particular, nem do meu culto, nem da minha igreja, nem da minha congregação. Ela serve para mim, ela serve para o muçulmano, ela serve para o judeu, ela serve para o ateu, ela serve para todo mundo. É uma moral universal que ele vai explicar muito bem na Gênesis, no capítulo 1. É a unidade e universalidade do ensino dos espíritos. Então, com isso, ele traz uma moral, por exemplo, citar de amar a Deus sobre das coisas ao próximo como a si mesmo. Fazer o outro que gostaria que o outro vos fizesse. A regra de ouro, que nem é do Evangelho, vem desde os tempos antigos. Então, o que é importante é que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 7, ele fala que são preceitos universalistas. Então, vale a pena ler isso, eu não vou reler para vocês, enquanto que no capítulo 1, no item, eu anotei aqui, agora que eu estava lendo aqui, no item 9 do Evangelho, ele fala: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens, tornar os irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade, o amor ao próximo, e estabelecer entre humanos a solidariedade comum, e vai. É uma perfeita moral que há de transformar a Terra, tornando a morada dos espíritos superiores. Então, veja, não é uma moral baseada apenas em aspectos de Aristóteles, ou mesmo de Sócrates, que é precursor, Sócrates e Platão. É uma moral que atinge todos os povos, raças, culturas, que é o que nós vamos conseguir. E é isso que Kardec nos traz, sobretudo nas obras da codificação. Ele nos traz e mostra, e aqui está bem claro nessa introdução, que são preceitos universalistas em cima de uma unidade doutrinária. Essa é a moral, que é a moral evangélico-cristã. Excelente, Marta. Aqui na introdução, ainda nesse item primeiro, que fala do objetivo da obra, que é o que a gente está estudando, a gente encontra um parágrafo da seguinte forma: muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si sós, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, Exatamente. por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. Simão, você pode comentar para a gente esse trechinho, por favor? Podemos. O primeiro aspecto é que o texto só pode ser
trabalhado e entendido com o entendimento da época. Em historiografia, uma das chamadas falácias historiográficas é olhar o passado com olhos do presente. Então, o primeiro aspecto é que a linguagem dos evangelhos é uma linguagem arquetípica. Ela trabalha com arquétipos. Precisamos lembrar que é uma linguagem oriental, médio-oriental, porque estamos no Médio Oriente naquela época do Cristo. Então ele falava por formas arquetípicas, trazendo figuras de linguagem, trazendo expressões idiomáticas comuns da época, e que, se olhados com olhos de hoje por literalidade, elas parecem pueris, outras parecem absurdas, fora de contextos e lógicas. O outro ponto, que ao mesmo tempo que era uma linguagem usada na época, o ensino nela contido era para épocas futuras também. Então, havia que se deixar elementos interpretativos para que se pudesse no futuro trabalhar. Então, Jesus deixava algumas reticências que seriam trabalhadas quando outros conhecimentos surgissem. E aí, com esses outros conhecimentos, essas lacunas eram supridas. E aí vem, então, Kardec usar um termo chamado chave. Chave é aquilo que permite a abertura para a entrada ou saída. Por isso, Emmanuel, melhor dizendo, né, Emmanuel, sim, ele traz a fala, mas a fala de Estevão era Moisés a porta, Jesus a chave. Para entender aqueles ensinos mais ainda arquetípicos do Velho Testamento, precisava de uma chave para poder dar o seu fiel cumprimento. Lembram Jesus dizendo isso? Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro e fiel cumprimento. Era a chave para isso. E dessa forma, Emmanuel faz uma paráfrase da fala de Estevão, quando ele diz, Jesus é a porta, Kardec é a chave. Não é o Kardec pessoa, é aí o Kardec na forma metonímica, né? O autor pela obra, é o Espiritismo. Então, nessa forma metonímica, traz a chave. O que é a chave? Espiritismo. É o que permite trazer, é o que traz elementos que suprem as lacunas, que suprem ou que permitem fazer a transposição da linguagem arquetípica para a linguagem cursiva do século XIX, século XX e também agora ainda no século XXI. E aí ele traz os elementos de um ponto que Jesus deixou sem aprofundamento. Qual o ponto? Aquilo que Moisés sequer ensaiou e Jesus introduziu. Moisés, por exemplo, nada falou do mundo espiritual. Para a lógica mosaica não existia o depois, só existia o durante. Basta que olhemos, por exemplo, o capítulo 20 do livro Êxodo, que nós vamos verificar ali no Decálogo as ideias, ou a ideia de recompensa. Honrarás o teu pai e a tua mãe para que tenhas longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. As recompensas eram terrenas porque não se divisava uma vida depois da vida. O que se divisava era o sono, o dormir eternamente, para um acordar vivente, e não um acordar num outro mundo, num outro plano. E Jesus vem e diz uma coisa que Moisés não disse. Ele disse, meu reino não é deste mundo. Quando ele diz, meu reino não é deste mundo, ele quer dizer, existe outro. Porque só existem esses dois, mundo espiritual e mundo material. Orbes temos aos montes, mas mundo espiritual, mundo material. Então ele diz, meu reino não é deste mundo. E se o reino dele não é deste mundo, dentre os seus ensinos haviam elementos que precisaria conhecer um pouquinho o outro mundo, para entender, por exemplo, as bem-aventuranças, sem uma chave que pudesse abrir a entrada para o outro mundo. Então vem o Espiritismo e acrescenta o que nessa lógica?
manteve o outro mundo, sim, mas o Espiritismo diz como é esse outro mundo e explica como interrelacionam-se os dois mundos. Jesus não disse como seria a interrelação dos dois mundos. Meu reino não é deste mundo, diz ele. Na casa do meu pai há muitas moradas, diz ele. É necessário que eu vá primeiro para preparar-vos o lugar. Mas vem Pedro dizendo, para onde vais? Quo vades? Ou seja, não se fazia a mínima ideia. E Jesus não disse, tudo bem, é outro mundo. E prova isso, mostrando-se depois da crucifixão. Ou seja, a morte me mantém vivo, mas um vivo que não é como vocês pensam, vivo na carne, é um vivo espírito. E ele se mostra. Por isso o apóstolo Paulo dizer, sem entrar no mérito da palavra ressurreição, o apóstolo Paulo vai dizer, se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria a sua pregação, em vão seria a sua doutrina. Ou seja, se ele não se mostrasse depois da morte, ele não conseguiria mostrar que existia o outro mundo. E a doutrina espírita veio e mostrou como é esse outro mundo, como ele se relaciona com a terra, com o mundo material, conforme vemos lá nas questões 85 e 86 do Livro dos Espíritos. Então essa é a chave que abre o sentido da vida, a chave que mostra aquilo que Jesus, numa expressão, por assim dizer, mais literária, foi dizer, de João grafou isso muito bem, né, no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de João, quando ele diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E o Espiritismo vai explicar o que é essa abundância, que é a imortalidade da alma, que a vida não acaba. Por isso ela é abundante, ela não se acaba. Então são essa chave que permite trazer esses ensinos. E mais à frente, mais recentemente, nós temos, digamos que, novas voltas nessa chave, e vemos Emmanuel nos trazendo elementos que sequer estão no Evangelho na forma ali, senão indicativa. Quando traz-nos, por exemplo, uma lógica em Paulo e Estevão, em que entre 2 versículos ele coloca 3 anos de história, entre 2 versículos. De Paulo sair de Damasco e depois aparecer de novo. Só 2 versículos, e Emmanuel coloca 3 anos entre esses 2 versículos, mostrando outros elementos. Dona Amélia Rodrigues, trazendo-nos fatos e relatos, premissas do reino, pelos caminhos de Jesus, mostrando esses outros pontos. Então percebamos que chave é essa. Por que Kardec dizer que sem essa chave não se consegue sair da alegoria, não se consegue sair da puerilidade da linguagem? Mas ele faz um alerta, logo à frente do que você leu aí, ele faz um alerta, que hoje precisamos muito, o alerta do vocábulo. E olha que ele está falando no século XIX, e um século de uma linguagem castiça, de uma linguagem perfeita, ao olhar de hoje. Mas no olhar dele ele diz assim, o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade. É o cuidado que temos que ter com as versões e traduções, que precisam respeitar a semântica da época e não a semântica de hoje. Por isso, tipo, Bíblia na linguagem de hoje é algo delicado, porque na linguagem de hoje o termo não significa o que significava na linguagem da época. Por isso, pronomes, tempos verbais são importantíssimos e nós não podemos tirá-los. E Kardec reclama isso aqui, no bom sentido reclama, dizendo, é certo que tratados já são escritos de moral evangélica, mas, veja a conjunção adversativa, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade, que ao mesmo tempo lhe constitui o encanto e a autenticidade. Essa primitiva autenticidade, essa primitiva simplicidade é que dá autenticidade ao texto. Então é preciso perceber que essa chave, ela é para abrir, ela não é para modificar, é para abrir, e não é para introduzir aquilo que se está retirando. Então é muito interessante essa alusão que Kardec faz a forma, a necessidade da chave chamada Espiritismo para o entendimento real, sem alegorias, sem exegese teológica reducionista. É isso que ele está dizendo ali. Muito bem, Simão. Nós queremos agradecer a você pelas manifestações aí no chat, né? Várias manifestações. Nós vamos colocar em resumo a da Berta Elina,
que resume mais ou menos o pensamento que está no chat. Estou encantada com os comentários de Simão e Marta. Então, a gente fica muito agradecido aí pelo acompanhamento que vocês estão fazendo, pelos comentários e também pelas perguntas que estão enviando. Nós estamos sempre priorizando as que estão relacionadas com o assunto. As outras serão respondidas como a gente já explicou. Temos também aqui que houve alguma dificuldade do pessoal para entrar pelo Telegram, para entrar no grupo do Telegram. Vamos verificar o que está acontecendo e ver se tem alguma dificuldade, vai ser corrigido, está bem? Então, a Marluce comentou que a doutrina espírita é a chave para entendermos melhor tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, como o Simão estava ainda há pouco explicando para nós. E Marta, você poderia comentar para nós, brevemente, o nosso tempo já está aí chegando, o papel das dissertações dos espíritos em O Evangelho segundo o Espiritismo? Posso sim. Eu só queria, Carlos, se me permitir, serei bem breve, que no item 2 da introdução, Kardec volta, chama Autoridade da Doutrina Espírita, Kardec fala, ele volta a frisar que esse controle universal é a garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as ideias contraditórias. No futuro encontrará o critério da verdade. E ele volta a reafirmar, ele está sempre batendo nessa tecla do controle universal. O princípio da concordância é também uma garantia contra alterações, inclusive muito do que o Simão falou. O princípio da contra as alterações que, em proveito próprio, pretendesse introduzir o espiritismo. Então, ele vai falando sobre isso, que é uma verdade capital. Ele finaliza a de que aquele que quiser opor-se a uma corrente de ideia estabelecida e sancionada poderia certamente causar uma pequena perturbação local, as suas interpretações pessoais, algumas referências que escolheu, etc. Mas local e momentânea, diz Kardec, nunca, porém, dominar o conjunto, mesmo no presente e menos ainda no futuro. É bom entender bem isso aí, porque muitas vezes, muitos desentendimentos que há no movimento espírita é devido a essa falta ou escassez do controle universal. Bom, eu estou lendo aqui do lado, que eu estou no computador, com o livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, é mais fácil para me ler eletronicamente, sobre o papel das dissertações dos espíritos. Eu diria 4 pontos que são importantes, para ser mais objetivo. São instruções dos espíritos, na verdade, as verdadeiras vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Informa Kardec, são palavras de Kardec. Informa Kardec, são as vozes do céu, são instruções dos espíritos, são as vozes do céu, que vem esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Está lá na introdução 1, o item 1. Outro ponto, com relação ao papel dessas dissertações, dessas instruções, como Kardec fala, tem a finalidade de mostrar o entendimento ou a interpretação de diferentes espíritos a respeito de uma ideia ou assunto. Vários espíritos de várias origens, de várias experiências, eles dissertam sobre um assunto, mas a ideia, a unidade doutrinária é a mesma. Há uma concordância e uma unidade de ideias, concordância universal. Outro ponto que eu destacaria, né, o Evangelho segundo o Espiritismo contém instruções ou dissertações dos espíritos cujas ideias apresentam, palavra do codificador, um apoio ao código moral universal. Nós não estamos fazendo espiritismo para os espíritas. O Simão falou aí, não é o Evangelho segundo o Espírito, não é o Evangelho dos Espíritos, é da humanidade. É um código moral universal, está lá na introdução 1, no objetivo da obra. E, por último, a maioria dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo contém essas dissertações, mas existem capítulos que não têm.
Por exemplo, só para ilustrar, o capítulo 1, não vim destruir a lei, tem 3 instruções dos Espíritos. O capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se nascer de novo, tem também 3. O capítulo 5 tem 14 instruções dos Espíritos. 14 instruções. O capítulo 8, oitavo, bem-aventurado tem por corações, 4 instruções. Aí a gente vai tocando. O capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, tem 8 instruções dos Espíritos. Aí a gente, de repente, chega, vai, no 7, de repente a gente chega no capítulo 20, no 20º capítulo. No 20º não há instruções dos Espíritos. Não há, aliás, não há comentários de Kardec. No capítulo 20, há 4 instruções dos Espíritos e nenhum comentário de Kardec. Porque nos outros havia sempre um comentário de Kardec, ou 1 ou 2 itens. Nesse capítulo 20, há as instruções dos Espíritos, mas não há comentário de Kardec. Há apenas nesse capítulo uma citação evangélica de Mateus 21:16 e uma referência ao capítulo 18, que é a parábola das bodas. No capítulo 21, aí nós vamos, a partir do capítulo 22, anotei aqui, estranha moral. Bom, a partir do capítulo 22 até o capítulo 26, não há nenhuma instrução dos Espíritos. Nenhuma. Do capítulo 22 até o capítulo 26, não há instrução dos Espíritos. Quer dizer, as instruções dos Espíritos, que a gente vê assim, pensa que todos os capítulos têm. Não há. Por exemplo, no capítulo 22, há somente 4 comentários de Kardec a partir de citação evangélica. O mesmo acontece nos demais. Aí, quando a gente chega no capítulo 20, isso até o 26, dai gratuitamente, que gratuitamente também, termina aí. Não, há 6 comentários de Kardec a partir de citações evangélicas. Agora, quando você chega no capítulo 27, penúltimo capítulo do livro, Pedi e obtereis, há 2 instruções dos Espíritos só. E quando você chega no capítulo 28º, no 28, que é uma coletânea de prece espírita, são 84 coletâneas de prece espírita que ele, Kardec, informa que foram uma seleção que ele fez a partir de várias mensagens mediúnicas tiradas em diferentes circunstâncias. Então, você nota que há capítulos que têm muitas instruções, e tem capítulo que só tem o comentário de Kardec. Tem capítulo que tem as instruções e o comentário de Kardec, e tem também a citação evangélica. E há capítulo que só tem o comentário de Kardec e outro que só tem o comentário evangélico. É bem interessante isso. É o que eu teria a dizer, assim, teria mais coisa a dizer, mas pelo avançar da hora. Ai, gente, Obrigada, Marta. Obrigada. A gente tem uma última pergunta. A gente está mesmo com um tempinho aqui indo embora. A gente tem uma última pergunta para o Simão, que já foi mais ou menos comentada, mas é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é de uso exclusivo dos espíritas? Pessoas de outras religiões podem estudar essa obra, e pessoas até que não têm religião, elas podem acessar e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo? Está fechado o microfone. Está no mudo. Desculpem. A obra do Evangelho segundo o Espiritismo não é uma obra de exclusividade, não é uma obra somente. E Kardec diz isso no último parágrafo, né, dessa introdução número 1, ele vai mostrar que todos, né, serve para todos, aurir esses ensinos da moral do Cristo. Mas ele também diz que para os espíritas tem um caráter especial. Por que isso? Pelo aspecto do lado espiritual contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque trazem ensinos também do aspecto do mundo espiritual, da aplicabilidade da moral do Cristo no mundo espiritual. Então, quando se olha, por exemplo, o capítulo 4, né, o Nascer de Novo,
vai tratar sobre reencarnação, que é um dos fundamentos da doutrina espírita, é um dos princípios básicos, né, da doutrina espírita. Então, para o não espírita, aquela leitura pode não ter a mesma profundidade que feita por o espírita. Então, Kardec, ele é bem kardeciano essa forma de Kardec, né? Kardec era kardeciano mesmo. Ele trabalhava a ideia deixando sempre de maneira clara, olha, é para todo mundo, mas os espíritas podem aproveitar coisas aqui, mais profundamente. E a mesma coisa são os evangelhos no aspecto geral, como eu disse no início, porque muitos, quando veem o título, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, dão a ideia de uma exclusividade, como se fosse um evangelho construído pelos espíritas. Na verdade, os evangelhos são os de Mateus, Marcos, Lucas e João, são os mesmos evangelhos. O que Kardec faz é uma compilação de ensinos trazendo o que é contido nos 4 evangelistas do mesmo assunto. Ele coloca as quatro fontes e faz não uma interpretação, porque o Evangelho segundo o Espiritismo não é uma interpretação. O Evangelho segundo o Espiritismo são comentários advindos dos ensinos. O Evangelho segundo o Espiritismo não é uma exegese, como muitos pensam. Ele não traz uma linha exegética, ele não traz um elemento teológico, nem teodiceico. Ele traz a aplicabilidade, ele traz uma forma de entendimento que não é uma interpretação. Ele não tem esse cuidado para interpretar, ele tem o cuidado de trazer as orientações. E quando Kardec coloca os comentários, é para fazer o link das citações dos evangelistas. E depois a dissertação é para trazer aplicabilidades práticas dos ensinos do Cristo nas instruções dos Espíritos. Então, por isso é uma obra ampla. Os evangelhos também não são fechados para alguns. Eles são de linguagem um pouco mais caracterizada, como nós já dissemos, mas não são fechados. E até mesmo outros estudos. A Marta trabalhou muito bem a ideia do pensamento escolástico, da conjuminância, razão e fé, mas é interessante que esse pensamento ele surgiu no século I. Esse pensamento de fé e razão é uma obra de um dos chamados apologistas, Santo Anselmo. Até a configuração da estrutura da igreja e não das eclesias, havia os pensadores que nós chamamos de apologistas ou apologetas, que eles estudavam a partir dos apóstolos. E um que passa a ser nome, né, Santo Anselmo, ele tem uma frase belíssima. Ele diz: é necessário crer para compreender, sobretudo, compreender para continuar crendo. Veja a frase do século I. É necessário crer para compreender, sobretudo compreender para continuar crendo. Então, é esse o sentido que não é fechado, nada é fechado. Se nós olharmos, por exemplo, as cartas de Antônio Vieira, Padre Antônio Vieira, o nosso ícone do barroco brasileiro, nós veremos quão profundas são as interpretações que no meio nosso aqui nós chamamos de mineiramente, evangelho miudinho. Quem começou o evangelho miudinho foi Antônio Vieira. Basta olharem lá, por exemplo, o sermão da 60ª, como ele analisa aquilo de forma miudinha, mineiramente falando. Como ele vai nos pronomes dos verbos, nos tempos verbais, nas idas. Veja, é belíssimo. Mas porque ele é chamado Padre Antônio Vieira, não se pode estudá-lo. São mais de 200 sermões belíssimos. Sermão de Santo Antônio aos peixes, coisa belíssima. Por que virou de costas para os peixes? E o que significa peixe?
é o que hoje nós fazemos também nos estudos minuciosos, se assim quisermos, do Evangelho. Então, nada é fechado, nada que veio do Cristo veio para um grupo de pessoas. Ele disse: eu vim para que todos tenham vida. Todos. E a doutrina espírita não é diferente. E razão por essa, que justamente Kardec vai trabalhar abrindo o Evangelho. Eu não vim destruir a lei. Da mesma forma que Jesus começou assim dizendo, o Evangelho segundo o Espiritismo começa assim dizendo: não vim destruir a lei. Ou seja, ela é para todos. É para todos aqueles que tiverem olhos de ver, ouvidos de ouvir, como disse o Cristo. Muito bem, está relacionado com o que o Simão acabou de falar. Duas perguntas que vieram de fontes diferentes. A gente está acabando, o nosso tempo já terminou. Uma é da Diva. Para melhor compreender, é necessário, então, estudar o Antigo e o Novo Testamento à luz da doutrina espírita, a cultura e tradições. E, ela é correta, é a mesma pergunta. Então, o que acontece? O Espiritismo ilumina tudo isso, de fato. É a chave para o entendimento. Se a pessoa tem necessidade de estudar o Antigo Testamento à luz do Espiritismo, ótimo. O Evangelho é Rede Vivo, esse programa novo que a FEB lançou, se propõe a estudar os 27 livros do Novo Testamento à luz do Espiritismo. Porque agora, depois do que Kardec fez e que nós estamos estudando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos maduros para extrair a essência moral de todos os textos com profundidade. Kardec já iniciou isso, como Simão Pedro deixou muito claro. Nosso agradecimento, então, a todos. Na semana que vem, nós vamos estudar o item 2, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Luziane, por favor. Nós temos alguns avisos finais aqui, porque esse nosso estudo ele também está disponível em podcast, no canal FEB Podcast, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Esses nossos encontros semanais ficarão gravados e disponíveis gratuitamente, então a gente pode divulgar, compartilhar, e para aqueles também que não puderam assistir aqui ao vivo. Se existem dúvidas acerca do Espiritismo ou gostaria de ficar atento à programação do nosso estudo, acesse o nosso Telegram, @estudo_ESE_FebTV. Se deseja encontrar todo o conteúdo do Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo em um só lugar, acesse o site www.febtv.com.br/estudo-ESE. Lá nós encontramos as perguntas respondidas no Telegram, os encontros, materiais de estudo, podcast e muito mais. A padrinha FebTV ajude a manter este e outros estudos no ar, acessando febtv.com.br. Gratidão imensa a todos vocês que estiveram aqui conosco, que participaram ativamente. Esse momento é para a nossa comunhão, para todos os convidados, as intérpretes de Libras, e até a próxima semana, com mais um Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Até lá! Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuamos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast.
com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes e Boni Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.